Migrar sempre fez parte da vida humana, desde os povos mais primitivos. Com as evoluções tecnológicas, o deslocamento de pessoas e de mercadorias passaram por imensas mudanças e atualmente existem muitas opções de transporte. Após a Revolução Industrial, a necessidade de utilização de meios de transporte intensificou-se. Assim, surgiu a locomotiva, posteriormente os automóveis e logo depois os aviões, que foi um marco para a humanidade, e é desse tipo de transporte que vamos falar hoje. O transporte aéreo realiza o deslocamento de pessoas e mercadorias pelo ar, que é de onde surge o nome. Os veículos responsáveis são os aviões e os helicópteros. A partir da Segunda Guerra Mundial, houve a intensificação do uso de aviões como meio de transporte, pois possibilita uma viagem rápida independente do lugar onde se pretende chegar, tendo em vista que antes as viagens realizadas em navios duravam meses. O transporte aéreo tem vias calculadas, constituindo assim rotas localizadas através de satélites geoestacionários. Como vantagens desse meio de transporte, podemos destacar que, em apenas um voo, transportam centenas de passageiros de uma só vez. São rápidos, cômodos, pontuais e seguros, além de possuírem grande liberdade de movimento. Por conta de sua velocidade, esse meio de transporte é a melhor maneira de fazer entregas urgentes. Pela facilidade de importações e exportações entre países, abrange uma maior quantidade de mercados. Quanto às desvantagens desse meio de transporte, pode-se destacar altos custos de manutenção, alto frete e combustíveis em relação aos outros meios de transporte. Além disso, o crescimento das empresas de transportes aéreos no mundo, a competitividade entre elas e a modernização dos aviões tem levado ao aumento do trânsito aéreo, bem como a superlotação de muitos aeroportos. Note que essa modalidade de transporte depende essencialmente das condições climáticas e atmosféricas. Apesar de percorrer grandes distâncias, nacionais e internacionais, em tempo reduzido, o transporte aéreo não é muito indicado para transportar grandes cargas. De tal modo, é indicado para transportar cargas pouco volumosas, sendo utilizado geralmente transportes de produtos perecíveis, cargas urgentes e objetos valiosos. O início da história da aviação brasileira se inicia em fevereiro de 1914, quando ocorreu a abertura oficial do primeiro aeródromo e escola de aviação no país. 3 anos depois, ocorreu a primeira concessão para o transporte aéreo. Em novembro de 1936, o primeiro voo comercial na rota São Paulo-Rio de Janeiro foi feito pela VASP, Viação Aérea de São Paulo. Hoje, se destacam a Latam, Gol, Azul e Passarredo como as principais empresas de voos comerciais. Os elementos favoráveis para a aviação brasileira são a grande extensão territorial, o clima, por na maior parte dos dias ter tempo favorável para voo, e o relevo, por não ter montanhas, favorece o pouso e a decolagem. Como elementos desfavoráveis, esse meio de transporte apresenta elevados custos operacionais devido a passagens aéreas caras. A infraestrutura aeroportuária nacional é, sabidamente, deficitária. Grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo, sofrem com terminais aéreos estrangulados, com demanda no limite e, em muitas ocasiões, acima da capacidade instalada. Somebody once told